Lua cheia em Vale Verde, a verdade por trás do lobisomem. Havia uma pequena cidade no coração do Brasil chamada Vale Verde. Era um lugar tranquilo, cercado por densas florestas e montanhas imponentes. Os moradores viviam em harmonia, mas havia uma lenda antiga que assombrava a região, a lenda do lobisomem de Vale Verde. Diziam que, nas noites de lua cheia, um ser assombroso vagava pelas ruas da cidade, envolvendo-se em um terrível lobisomem. As pessoas evitam sair de casa nestas noites, com medo de cruzar o caminho da criatura. A lenda se seguiu de geração em geração, mas muitos duvidavam de sua veracidade. Até que, em uma noite de lua cheia, o silêncio foi quebrado pelos uivos apavorantes que ecoavam pela cidade. Os moradores se trancaram em suas casas, temendo pelo pior. Em meio ao caos, um jovem chamado Pedro decidiu investigar a verdade por trás da lenda. Ele era corajoso e não acreditava em superstições. Armado com uma lanterna e uma câmera, partiu em busca do lobisomem de Vale Verde. Pedro explorou a floresta escura, seguindo os uivos que se intensificavam a cada passo. Seu coração batia acelerado, mas ele estava determinado a desvendar o mistério. Depois de horas de busca incansável, ele chegou a uma clareira. Lá, sob a luz do luar, viu uma figura orgânica e amedrontadora se contorcendo. Era um lobisomem de tamanho colossal. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo intenso, e seus dentes indiferentes revelavam sua natureza bestial. Pedro, apesar do medo, não recuou. Ele ergueu a câmera e começou a fotografar o lobisomem, capturando imagens que comprovavam a existência da criatura. O lobisomem sentiu a presença de Pedro e avançou em sua direção, mas Pedro conseguiu se esquivar a tempo. Ele correu de volta para a cidade, mostrando as fotos para os moradores incrédulos. As imagens despertaram um misto de fascínio e pavor. A lenda do lobisomem de Vale Verde havia se tornado realidade. A notícia se seguiu rapidamente, e a cidade se uniu para lidar com a ameaça. Foram organizadas caçadas ao lobisomem, mas a criatura era ágil e esquiva. Muitos se perguntavam como poderiam derrotar algo tão poderoso. Foi então que uma anciã da cidade lembrou-se de uma antiga tradição transmitida por seus espectadores. Segundo a lenda, o lobisomem de Vale Verde poderia ser enfraquecido com uma erva rara encontrada nas pegadas da floresta. Um grupo de valentes voluntários, motivados por Pedro, partiu em busca da erva mística. Após uma jornada perigosa e cheia de obstáculos, eles finalmente encontraram a planta lendária. Armados com a erva, os moradores se prepararam para enfrentar o lobisomem. Em uma noite de lua cheia, eles montaram uma emboscada. Quando o lobisomem apareceu, o grupo jogou a erva sobre ele. A criatura uivou de dor e fraqueza, enquanto a transformação monstruosa começava a se desfazer. O lobisomem de Vale Verde voltou a ser um homem comum, confuso e assustado. O homem, chamado Miguel, explicou que havia sido amaldiçoado por uma antiga bruxa da região e que se tornava o lobisomem a cada lua cheia. Ele estava preso em sua forma bestial, incapaz de controlar seus atos. Com a maldição finalmente quebrada, a cidade de Vale Verde celebrou sua vitória. Miguel foi acolhido pelos moradores, que o ajudou a se reintegrar à sociedade. Ele se tornou um símbolo de superação e redenção. A lenda do lobisomem de Vale Verde ainda é contada, mas agora como uma história de esperança e coragem. Os moradores aprenderam que, mesmo nas situações mais assustadoras, a união e a espiritualidade podem superar os desafios mais temíveis.